Irmãos, nessa noite eu quero conversar com vocês sobre o tema da nossa campanha. No poder do Espírito, obrigado, Lazi. No poder do Espírito nós vamos completar a missão. Inclusive agradecer ao Léo, a Thaís, porque quando eu aceitei o convite eu esqueci que eu tinha me escalado para o multimídia hoje, então seria uma jornada quádrupla. E eles aliviaram aí para mim, me substituindo. Não sei nem se seria possível, né? Mas eu agradeço de coração. E é muito interessante porque essa foi uma semana extremamente agitada, foi uma semana extremamente problemática. E foi uma semana onde a gente não tem muito dinheiro, né? E eu posso dizer que nessa semana eu tive menos tempo do que dinheiro. Essa foi uma semana extremamente corrida. E foi interessante que quando eu recebi o convite para essa mensagem, foi uma das poucas vezes na vida em que isso aconteceu. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei na vida, eu acho que eu tinha 7 anos. E eu subia numa cadeirinha, era culto infantil na igreja de onde eu era, e eu subia numa cadeirinha para poder pregar. E desde então o Senhor tem me dado a oportunidade de pregar em alguns lugares, em algumas situações. E poucas vezes aconteceu o que aconteceu dessa vez. Eu participei de uma conferência teológica lá no seminário, participo, né, das aulas do EBD da Juventude, e como algo realmente vindo de Deus, os temas conversaram muito, muito. Eles tinham tudo a ver. Hoje nós estávamos falando sobre missões no EBD. E aí, quando eu recebi o convite, parece que passou um filme na minha frente da mensagem inteira. E foi uma das poucas vezes em que isso aconteceu. Parece que o Senhor sabia que eu não ia ter tempo direito essa semana. E eu pude preparar, então, essa mensagem com um tema que o Senhor me deu. E eu sabia que veio do Senhor, porque a Luciana pregou na semana passada em cima do mesmo texto. Quando ela anunciou que ia fazer uma exegese desse texto, eu falei, acabou para mim, era exatamente o que eu ia fazer. Mas é tão de Deus que a abordagem foi totalmente diferente do que o Senhor tinha compartilhado comigo. Aí eu tive certeza que realmente veio da parte de Deus. E eu queria trazer então uma outra leitura do mesmo texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou usar a NVI, acredito que seja a mesma versão dali de cima. Então, você pode acompanhar por ali também. Diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E para terminar o versículo 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Meus irmãos, esse texto ele foi escrito por Lucas. Lucas é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E ele deixa claro que ele faz uma obra em 2 volumes. A primeira obra, ele começa a contar tudo o que Jesus fez, os seus ensinos, os seus feitos, até o momento em que ele sobe aos céus. E ele faz uma pausa nesse momento,
e começa a escrever o segundo livro. E nesse segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, e que alguns até falam que o nome mais correto deveria ser Atos do Espírito Santo, já que é o Espírito Santo o maior personagem desse livro, ele então começa exatamente do ponto onde parou. Ele fala, nesse texto, da subida de Jesus aos céus e começa a narrar dali para frente como a igreja vai se desenvolver e tudo mais. Lucas, ele era médico e ele era companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens. Então, quando os acontecimentos do ministério de Jesus aconteceram, não sendo redundante, quer dizer, estou sendo redundante, né? Mas quando tudo aquilo aconteceu, Lucas não estava lá. Ele não presenciou nada daquilo. Ele ainda não tinha aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Só que Lucas, além de médico, ele era um cara, então, extremamente acadêmico, ele era uma pessoa inteligente, estudiosa, ele também tinha um grande talento para poder fazer investigações históricas. E aqui, a gente vê, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto para você ir acompanhando, você vai ver no versículo 1, que ele fala, no meu livro anterior, Teófilo. Teófilo é o destinatário dessa obra. Parece ter sido a pessoa que encomendou esses livros para conhecer mais sobre Jesus e para conhecer mais sobre o que Jesus tinha feito e seus ensinos. Não existe uma concordância, vamos dizer assim, sobre quem Teófilo foi. Teófilo pode ter sido, muito provavelmente, uma pessoa extremamente rica da cidade de Antioquia, razão pela qual você vai ver na sua Bíblia que ele chama Teófilo de excelentíssimo. Ele coloca isso quando se dirige a ele. Mas nós não temos essa certeza. Algumas pessoas chegam a dizer que Teófilo poderia ter sido o pastor da igreja de Antioquia, talvez, provavelmente, o 6º pastor que essa igreja teve. Só que uma coisa também muito interessante é que Teófilo parece um nome que é dividido em duas partes. Ele é formado por duas metades. A palavra teo significa Deus, da onde vem teologia, o estudo de Deus. E filia quer dizer afinidade, amizade, apreço, grande admiração. E daí que vem cinéfilo, aquela pessoa que é apaixonada por cinema, ou na química uma substância acidófila, é uma substância que tem afinidade com outras que são ácidas, né? Então, tudo que tem filo no final passa essa ideia de afinidade, admiração, paixão, interesse profundo. Então, a gente fica naquela dúvida se Teófilo, por falta de documentos que comprovem isso, se ele era de fato uma pessoa, um destinatário que patrocinou essa pesquisa de Lucas, ou se ele era uma carta geral a todos aqueles que são amigos de Deus. Independente se a resposta é A ou a resposta é B, porque as pessoas, né, têm diversas teorias, as pessoas discutem, não chegam a consenso nenhum sobre isso, mas o fato é, todo aquele que é amigo de Deus tem interesse pela palavra, quer saber mais sobre Jesus, quer saber mais o que Jesus fez, quer conhecer o que ele está fazendo no mundo, quer experimentar esse poder na sua própria vida. Quem é amigo de Deus tem esse desejo. E eu te pergunto, o quão teófilo você é? O quão teófilo foi a sua semana? Apesar de eu estar aqui nessa noite, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque eu não tenho nenhuma pretensão de fingir ser um cara extremamente espiritual, acima da média, melhor que A, melhor que B. Essa foi uma semana que praticamente toda a leitura da Bíblia que eu fiz foi voltada para a mensagem. Minhas devocionais, meu momento com Deus foi muito difícil de fazer. Thaís está lá atrás que não me deixa mentir. A gente, quando casou, eu desempregado, a gente tinha tempo de fazer devocionais em casal e a gente tem lutado para manter isso, mas tantas e tantas vezes, por causa da bênção que o Senhor nos deu, de uma porta de emprego, de uma porta de faculdade, a gente se ocupa tanto que a gente não consegue ser mais tão teófilo quanto antigamente. E a gente precisa resgatar esse desejo pela palavra. Mas uma coisa que o texto também diz para a gente, você pode conferir aí na sua Bíblia, no versículo 3, é que ele fala que quem é amigo de Deus é amigo de uma pessoa muito diferente que todas as outras. E você vai observar por quê. No versículo 3, ele vai falar
que Jesus sofreu. Ele coloca aí, Jesus sofreu. Mas por que isso faz de Jesus uma pessoa diferente? Eu sofro. As pessoas lá fora sofrem. Grandes líderes de outras religiões sofreram. Qual é a diferença do sofrimento de Jesus? Ele está falando assim, Teófilo, a diferença é que Jesus sofreu tendo todas as condições para não sofrer. Ele poderia cancelar o sofrimento a hora que ele quisesse. A diferença, Teófilo, é que ele não fez nada para merecer sofrer. A diferença é que havia uma pessoa que merecia sofrer e essa pessoa não sofreu. Ele sofreu no lugar dela. Ele sofreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele nos resgatou do império das trevas e ele nos salvou. Diferente de outras religiões, onde as pessoas fazem grandes esforços para alcançar a Deus, aqui, o nosso Deus que nós servimos é muito diferente, porque foi Ele que veio até nós, foi Ele que foi lá na lama nos tirar. Não fomos nós que nos esforçamos para encontrá-lo, não fomos nós que o amamos, foi Ele que nos amou primeiro. Então o que ele está dizendo é, Teófilo, é muito bom ser amigo de Deus, porque esse Deus é diferente de qualquer outro. Em todas as religiões, meus irmãos, nós vemos pessoas fazendo muitos sacrifícios para tentar alcançar o seu Deus. Quando a gente olha, por exemplo, nós estamos vivendo agora o período do Ramadã. Não nós, né? Mas o mundo entrou no período do Ramadã. Estamos em Ramadã. E nesse período, os muçulmanos, eles jejuam, eles não podem comer nem beber nada até o pôr do sol. Eu tenho um amigo que ele é missionário num país perseguidor do evangelho. E ele falou que nesse período as pessoas evitam até engolir a própria saliva para não quebrar o pacto que fizeram com o seu Deus. E em alguns países da África, as temperaturas alcançam 65 graus Celsius, onde a pessoa não bebe água o dia inteiro e sequer pode engolir a própria saliva. Muitas pessoas desmaiam, muitas pessoas ficam fracas, muitas pessoas morrem para tentar alcançar o seu Deus. E nós temos um Deus que morreu para nos alcançar. Essa é uma grande diferença. Se já não bastasse isso, Teófilo, nós temos uma outra diferença muito importante. Todos os outros líderes podem ter sido pessoas até incríveis, mas hoje estão sepultadas. Não Jesus. O texto fala o seguinte, olha para o versículo 3. Ele apresentou-se aos discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Jesus não apareceu uma única vez. Ele ficou andando pela cidade ali durante 40 dias. Todo mundo estava vendo ele vivo. Jesus não deixou nenhuma prova de que ele estava vivo. Todos viram ele morrer. Todos viram ele vivo. Eu comento com algumas pessoas o seguinte: a pessoa não crer que Deus existe é ateísmo. A gente respeita. A pessoa dizer que Jesus não existiu é falta de estudo. Jesus é um fato histórico. Tem diversos documentos de cristãos, de não cristãos, de diversas fontes, provando ele veio, ele existiu, ele pisou o nosso chão. E nós sabemos que ele morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, ele chega a falar que Jesus, em uma certa ocasião, apareceu a 500 pessoas de uma vez só. E eu já até comentei isso da última vez que eu trouxe a mensagem aqui. E hoje, meus irmãos, nós vemos que as pessoas precisam saber disso. O nosso Deus, ele não é como um outro qualquer. Ele não é mais um do grande panteão de deuses que a sociedade cultua. Ele é único. Ele é diferente. Ele é maior. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas estão adorando a Alá, né? Os islâmicos adoram Alá, que segundo a crença deles enviou Muhammad, que seria Maomé, e que esse Maomé seria um profeta
assim como Jesus também é um profeta. Não sei quantos sabem, mas os muçulmanos acreditam em Jesus como profeta. Não como Senhor e Salvador, mas como um profeta. Então, Maomé, ele seria tão profeta quanto Jesus, ou até mesmo muito maior do que Jesus. Só que Maomé está morto. Você pode visitar, se você quiser, o túmulo dele na cidade de Medina, na Arábia Saudita. Existe um grande túmulo muito bonito, cheio de ouro, onde as pessoas peregrinam para encontrar os restos mortais de Maomé. Se você for para a Índia, onde existe uma grande religião também, você vai encontrar os restos mortais de Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda, fundador de uma das maiores religiões do planeta. Lá estão os restos mortais dele, e as pessoas peregrinam para encontrar os restos mortais de Buda, fazerem suas orações, fazerem seus cânticos, reverenciar os restos mortais de alguém que já foi importante um dia. Se você fizer uma viagem para a Cisjordânia, na cidade de Hebrom, você vai encontrar o túmulo de Abraão, de Isaac e de Jacó, um monumento que é o túmulo dos patriarcas, um grande monumento de importância para os judeus. E esse é só um dos muitos motivos pelos quais judeus e Gaza brigam tanto, porque a região da Cisjordânia, junto com a faixa de Gaza, pertence à Palestina. Mas dentro da Cisjordânia existem alguns fundamentos essenciais da fé judaica. Entre eles o túmulo de Abraão, e eles não abrem mão disso, e estão invadindo, e os outros estão, enfim. E toda essa guerra. As pessoas estão entrando em guerra, matando pessoas, para ter um pedaço de terra onde tem um resto mortal de alguém que já foi importante. Mas não vamos falar só de lá de fora. Se nós viermos para o Brasil, se você for no Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, você vai ver um mundaréu de gente que anda dias e dias a pé para poder prestar suas homenagens ao Padre Cícero. E lá participar, então, da Romaria dos Finados de Juazeiro do Norte. E lá na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estão depositados os restos mortais de Padre Cícero. Pessoas já morreram pisoteadas nesses eventos. Tudo isso para poder tocar, para poder ver. A cidade ergueu um monumento gigantesco com o formato dele, para fazer homenagem a alguém. Irmãos, eu não estou criticando, porque ele foi uma pessoa importante. Vários desses que eu citei também fizeram coisas muito boas. Mas eles não podem ser o alvo da nossa adoração, eles estão mortos. E não respondem a oração de ninguém. Se você for em Israel, existe um lugar, ponto turístico, onde supostamente teria sido o lugar onde o corpo de Jesus foi colocado. E diferente de todos os outros lugares, lá também tem uma placa, mas o dizer é diferente. Enquanto em vários outros lugares está assim, aqui jaz os restos mortais de Maomé, aqui jaz os restos mortais de Gautama, aqui jaz os restos mortais de Padre Cícero. Quando você vai lá, a placa diz, ele não está aqui. Essa é a nossa diferença. Nós servimos a um Deus vivo, irmãos. Ele pode te responder porque ele está vivo. Ele te ouve. Ele ouve a tua oração. Ele vê teu sofrimento. Porque ele está vivo. E as pessoas precisam conhecer esse Deus vivo que ama, que se doa, que se entrega, que se sacrifica, que dá o seu melhor para salvar o homem pecador. Então, nós estamos, irmãos, em campanhas de missões, e durante a campanha de missões nós somos lembrados da importância da gente falar disso, da gente proclamar às pessoas de que esse Jesus está vivo. Mas é muito interessante que quando isso começou, e nós lemos esse texto de Atos 1, eu queria que você conferisse no versículo 4. Jesus estava se preparando para iniciar uma nova fase ministerial, onde os discípulos assumiriam responsabilidades em relação à condução da igreja, em relação à obra missionária, e Jesus estava ali dando os últimos preparativos. E aí, depois de Jesus pregar, fazer milagre, morrer e ressuscitar, ele está junto dos seus discípulos e dá uma ordem: não saiam de Jerusalém. Isso pode parecer muito esquisito, porque quando você pensa que os discípulos iriam agora, se envolver na obra missionária, o que você pensaria é que Jesus falaria: olha, sai andando aí igual um louco, fala para todo mundo, encontrou alguém no mercadinho, fala do meu amor.
Mas é interessante que Jesus dá uma ordem: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do meu Pai, da qual eu falei para vocês. Isso pode parecer confuso para a gente, porque muitos de nós criaram, né, uma expectativa de que a partir do momento que Jesus ressuscita e tudo mais, eles passam a ser cristãos. E a grande verdade, meus irmãos, é que eles continuavam judeus. Tanto que a Bíblia só usa o termo cristão 2 vezes, e nunca é a própria igreja que usa, é alguém de fora que fala lá, o pequeno Cristo está andando, e sempre de forma pejorativa. Eles ainda se viam como judeus, tanto é que você vai olhar o livro de Atos, eles vão na sinagoga, no sábado, né? Eles continuam participando dos rituais. Então, o que adiantou Jesus ter vindo na vida deles? Uma simples coisa: os judeus acreditavam que o Messias viria, e eles acreditavam, o Messias já chegou. Mas eles continuavam judeus. A igreja levou ainda um bom tempo para entender que eles eram uma outra coisa, de que eles estavam num novo momento. Durante um certo tempo, eles ainda ficaram com essa identidade. Nós somos judeus ainda, judeus que entenderam que o Messias já chegou. Então, quando Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém, parece que ele está falando o seguinte: olha, espera aqui, continua a sua vida da onde ela parou, que tem algo que eu ainda vou enviar para vocês. Então, eles continuavam indo às sinagogas, continuavam orando, né, se reunindo. E Jerusalém era onde estavam as famílias dessas pessoas, a sinagoga, os seus empregos, né, provavelmente. Ficar em Jerusalém, então, seria continuar a vida de onde ela parou. Era viver a rotina enquanto se esperava. Talvez a gente pensar que mandar o judeu ficar em Jerusalém é a mesma coisa que mandar o crente ficar na igreja. Ah, eu quero proclamar Jesus a todas as nações. Deus fala, fica aqui. Vem domingo, senta aí no banco. Isso é muito paradoxal, isso é muito esquisito para a gente, né? Pode soar estranho, mas após 3 anos dos discípulos presenciando ali o sobrenatural, os milagres, Jesus não fala inicialmente vão, ele fala fiquem. Mas Jesus fala fiquem, mas ele fala o motivo, não é uma coisa sem nexo. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, versículo 4, ele fala por que tem que ficar. E ele dá 2 motivos, um no versículo 4 e um no versículo 5. No versículo 4, ele fala que eles precisavam ficar, primeiro, para esperar pela promessa do Pai, que ele já havia dito. Ou seja, vocês vão, mas antes eu tenho uma coisa para entregar a vocês que vai fazer total diferença. Vocês não podem ir sem isso. Vocês não vão completar a missão sem isso. No versículo 5, ele complementa com uma segunda expressão, que ele fala o seguinte: porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo de João simbolizava você entender que você é pecador, que você precisa se arrepender e que você precisa andar em novidades de vida. Isso é uma coisa. O batismo com o Espírito Santo era uma outra coisa, né? E ele falou, ó, isso aí, você entender que você é pecador, não é o suficiente, não é o bastante. Espera. O que você já viveu até aqui não é tudo ainda. Você precisa aguardar. E por que eu estou falando isso? Vocês já conheceram pessoas que tentaram completar a missão antes da hora? Pessoas que não estavam prontas e se meteram em vários processos, aí, em várias campanhas, em várias empreitadas, em vários projetos missionários, e voltaram chorando, voltaram decepcionadas, voltaram com a fé enfraquecida. Porque missões não é uma aventura, missões não é brincadeira, missões precisa ser feito no poder do Espírito Santo. Então, o que ele está falando é o seguinte: se você não for batizado com o Espírito Santo, e a gente não vai entrar na explicação teológica profunda do que é isso, mas sem receber o Espírito Santo em sua vida, você não pode completar a missão. Eu lembro com tristeza, e creio que Luciana e muitas pessoas também, de pessoas que já estiveram em nosso meio, que pareciam grandes promessas missionárias, e hoje precisam ser evangelizadas. Eu conheço pessoas que sequer têm o batismo de João, pessoas que sequer se arrependeram, mas querem completar a missão.
Conhece aquela pessoa que fala assim, falei mesmo, fiz mesmo, comigo é assim. Sabe o que é isso? Uma pessoa que está se gabando por ter feito algo errado. E essa mesma pessoa, no ambiente de trabalho, depois vai falar assim, paz do Senhor, irmão. Entra no Facebook e posta um versículo. E fala, a pessoa está lá almoçando na copa do emprego e começa a desabafar um problema pessoal. Olha, Deus manda te dizer que nananana. Só que, meus queridos, as pessoas observam, as pessoas pensam, as pessoas comparam e as pessoas julgam. Não dá para completar a missão sem o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Você precisa mudar de vida. Antes de você sair querendo proclamar Jesus e tal, Jesus precisa ter mudado a sua vida. Se Jesus não mudou a sua vida, você não tem nada para fazer lá fora. Fica aqui. Fica em Jerusalém. Fica aqui. O teu lugar é aqui. Não sai, não. Agora, se Jesus mudou a sua vida, se você foi transformado, você se arrependeu, você vai. Mas você precisa entender que você precisa ir no poder do Espírito Santo. Não é ir no poder da boa iniciativa. Não é ir no poder da boa vontade. Não é nem ir no poder do amor aos perdidos somente. Você precisa ir no poder do Espírito Santo, senão vai ser um desastre. Jesus não abre mão de que você fale, de que você testemunhe, mas existe um tempo que às vezes você precisa ficar, que você precisa esperar. Só que também existe um segundo extremo, aquelas pessoas que querem ficar para sempre. Porque ficar em Jerusalém é muito bom, irmãos. Aqui a gente louva, né? Eu trouxe essa canção hoje do Escudo porque meu WhatsApp já estava estourando, gente pedindo, pelo amor de Deus, canta o Escudo. Falei, tá bom, a gente vai cantar. Ficar aqui é muito bom. Você está sofrendo, vamos orar pela tua vida, você vem, uma pessoa te abraça, você chora. É muito bom estar aqui. Eu lembro do texto da transfiguração de Jesus, né, que está lá em Mateus 17, que Jesus é glorificado, do lado aparece Moisés, Elias, e Pedro fala, Senhor, vou armar umas tendas, vamos ficar aqui. É muito bom ficar aqui. Só que existe o tempo de ficar, e existe o tempo de partir, de agir, de fazer acontecer. Então, que o Senhor possa mostrar para você, se você precisa pisar um pouco no freio e dar tempo de viver experiências com Deus, dar tempo de deixar Deus trabalhar no seu coração, dar tempo para deixar Deus transformar você. Você pode ter certeza, Deus não trouxe você aqui, Deus não te deu a salvação para você guardar só para você. Você pode ter certeza disso. Não estou dizendo que Deus vai fazer de todo mundo aqui pregadores que vão subir aqui, ou que todo mundo vai ser missionário profissional, né, de se alistar numa junta e de ser enviado para outro lugar. Mas o Senhor quer que você compartilhe com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas próximas, o que Ele fez na sua vida. Isso Ele quer para todos. E sabe o que é muito triste, irmãos? Às vezes a gente fica com tanto medo, mas a gente não tem medo de falar de futebol, a gente não tem medo de falar de música. Por que falar de Jesus dá tanta vergonha? Você tem vergonha de Jesus? Não é falar sobre ser evangélico, não é falar da sua igreja, é falar de Jesus. Jesus ama aquela pessoa também. E que a gente possa falar isso. Mas voltando a Atos 1, quando a gente olha no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 5, o próprio Jesus fala isso. Ele diz o seguinte, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, Jesus mandou ficar, mas não era para sempre. Inclusive, não era um tempo muito grande. Ele falou, fica aqui. Você não pode completar a missão sem algo que eu vou entregar a você, mas vai ser dentro de poucos dias. Querido, não se acostume a ficar aqui, no seguinte sentido, de viver uma rotina espiritual, de viver uma mesmice, sabe?
é bom estar aqui. Então, é domingo, eu já estou acostumado a acordar cedo, já estou acostumado a vir à noite, já estou acostumado a trazer a minha Bíblia, estou acostumado a cantar. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais do que isso. Então, a gente não pode se acostumar dentro de poucos dias. E aí talvez você esteja falando assim, Derek, eu sei do que você está falando, eu até concordo com você, mas posso ser muito sincero? Eu não me sinto pronto. Eu quero de verdade, até porque eu sei que Deus quer que eu testemunhe, Deus quer que eu fale, Deus quer que eu abra minha boca e proclame o que Ele fez na minha vida, mas eu não consigo. Eu não estou pronto. E eu queria te dar uma boa notícia. Os discípulos também não estavam. Olha o texto aí comigo. Jesus estava falando sobre reino de Deus, sobre testemunhar, sobre poder do Espírito Santo. Aí chega no versículo 6, os discípulos, então, depois de ouvir tudo isso, olha o que eles perguntam para Jesus. Senhor, então é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, é nesse tempo que Israel vai sair de debaixo do Império Romano, é nesse momento que você vai virar rei, de fato, um líder político que vai libertar o nosso povo da opressão. Esse tema já tinha sido abordado algumas vezes ao longo do ministério de Jesus. Jesus já tinha explicado diversas vezes: meu reino não é deste mundo. Eu não vim para ser um grande líder político, eu vim para anunciar o reino de Deus. E aqui, na cara do gol, eles falam assim: ah, Jesus, só uma dúvida, é agora que você vira rei mesmo? É agora que a gente vai expulsar os romanos daqui? Eu queria que você tentasse se colocar no lugar de Jesus. Você treinou essas pessoas durante 3 anos. Você já falou desse assunto. Você morreu, ressuscitou. Você estava se preparando para se despedir. E aí, quando você está quase se despedindo, eles falam assim: só uma dúvida, Jesus, antes de você, é agora que você vira rei? O que você pensaria? Eu pensaria assim: eles não estão prontos. Eles não entenderam. Eu já falei várias vezes, mas eles não entenderam. Vou ter que ficar um tempinho mais treinando essa galera. Vou ter que fazer um workshop, porque tá difícil. Não era o que você pensaria? Eu pensaria assim: ah, não dá para eu ir agora não. Senão a igreja do Senhor está lascada, porque, né, olha essa galera, eu vou botar esse povo aí na frente da igreja? E sabe o que é muito interessante? Olha o versículo 8. Na verdade, assim, o 6 eles fazem essa pergunta, no 7, Jesus dá um corte, ó, a pauta não é essa, esquece isso. O que vocês têm que fazer? Versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, então não é a qualquer momento, é quando vier o Espírito Santo sobre vocês, e aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E aí olha o versículo 9. Acabou de falar isso? Foi embora. Toda vez que eu leio esse texto, eu já li esse texto algumas vezes, né? Toda vez que eu leio esse texto, eu fico assim, não sei se a palavra é chocado, de Jesus ir embora nessa situação, porque eu falei, gente, isso tem tudo para dar errado. E nós chegamos aqui hoje. Amém? Aquela igreja deu frutos e nós chegamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque o que importa não é você estar pronto ou não estar pronto. O que importa é o poder do Espírito Santo sobre você. Então, se você não está pronto, se você se sente pequeno, se você se sente incapaz, Deus é tão poderoso, Ele é tão poderoso que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder do Senhor é tão grande que Ele cobre os buracos das nossas imperfeições. Então, eles eram homens falhos, com dificuldade de entender o propósito do Senhor? Sim! Mas eles receberão poder do Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença. E caminhando, né, já para a reta final disso, né, que eu estou conversando com vocês, eu me lembrei de uma situação que foi muito forte na minha vida. Quando me converti, eu tinha alguns problemas muito graves na minha vida. Alguns eu já compartilhei com vocês, né? Eu era uma pessoa depressiva, né? Eu tentei tirar minha vida aos 13 anos, eu já contei isso aqui em algumas situações. Eu era uma pessoa
extremamente amargurada, eu dormia arranjando os dentes de ódio de algumas pessoas, especialmente aquelas que me fizeram mais mal. Esse ódio me fez ficar muito doente, o ódio adoece, o ódio mexe com a gente, existe toda uma explicação até biológica para mostrar que isso é verdade. Tem pessoas que, por falta de perdão, estão desenvolvendo câncer. Todo sentimento, ele vira alguma substância química no seu corpo. É por isso que quando você está com medo, dá frio na barriga, você começa a suar. Isso são substâncias químicas que estão agindo em você em resposta a um sentimento. A falta de perdão também faz o seu corpo responder quimicamente, biologicamente. O ódio, a raiva vão adoecer você. E eu não estou exagerando. Você carregar mágoa a sua vida inteira, a chance de você ter um câncer é muito grande. E eu era essa pessoa cheia de ódio. Até hoje, eu luto, assim, Deus já me mudou muito, mas eu sou uma pessoa com muita dificuldade para perdoar. Muita mesmo. E eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a enxergar o quão pecador eu era. Eu comecei a perceber como tinha coisa na minha vida, como tinha bagunça na minha vida, que precisava ser colocada no lugar. Nunca matei ninguém, nunca usei droga, nunca fiz nada polêmico. Mas a minha vida era um lixo, era uma bagunça. Talvez as pessoas olham você e pensam assim, nossa, que pessoa incrível. E às vezes você sabe o caos que está dentro da sua cabeça, o caos que está dentro do seu coração. E quando eu fui encontrado por Jesus, eu pensei, eu não posso servir a Jesus desse jeito. E eu falei, eu vou ficar no banco. Eu já estava até servindo. Eu me afastei de tudo que eu fazia, porque eu tinha aquele desejo de ser santo. Sabe aquela coisa do primeiro amor que arde no seu coração? E de falar assim, não, eu quero ser o mais perfeito possível para o meu Deus. Era uma coisa que eu falava só eu e Deus, uma coisa muito sincera minha. E eu sentei no banco, esperando ser perfeito, para poder trabalhar para Deus. E esse dia não chegava nunca. E aquilo foi me dando uma tristeza, irmãos, uma tristeza, uma saudade de fazer as coisas, de trabalhar para Deus, uma saudade de me envolver com as coisas do Senhor. Sabe essa jornada quádrupla? Eu sempre fui assim, eu amo ser assim, de me envolver em tudo. Não é preciso parar, inclusive, mas eu amo. E naquele momento eu me afastei. Até que, triste, triste, triste. Até que teve um dia que um pregador estava falando em cima do texto de 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Não sei se dá para colocar aí, por favor. 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. E esse texto mexeu muito comigo. Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. E naquele dia ele pregou sobre esse texto e falou o seguinte: você se sente um nada, você se sente assim, servir ao Senhor parece uma loucura para você, você se sente uma pessoa desprezível, você se sente uma pessoa desprezada. Eu tenho uma boa notícia, é você que Deus quer usar. E aquilo me libertou, irmãos. Porque o texto diz, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Deus não quer usar pessoas que vão fazer e acontecer porque elas são muito boas, porque elas são muito perfeitas. Deus está usando uma pessoa pecadora, com muitos problemas, uma pessoa difícil, que está aqui na frente essa noite, para falar com vocês. Eu não sou digno de estar aqui. Estar aqui não é uma soberba para mim, não é uma coisa que enche meu coração de vaidade, enche meu coração de temor, porque eu sei que eu não sou digno do privilégio que o Senhor me compartilhou essa noite, de estar aqui. Eu sou pecador. Eu preciso do Senhor todos os dias. E quando eu faço qualquer coisa que eu faço para o Senhor e dar certo, é porque a glória é dele. É porque é ele quem fez. Querido, para de esperar ser perfeito.
O Senhor quer escolher as coisas loucas desse mundo, as coisas vãs, as coisas desprezíveis, para que ninguém fique se achando, para que ninguém ache que é alguma coisa. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Nós somos uma bomba relógio, irmãos. Nós temos tudo que é necessário para acabar com o nosso casamento, para acabar com o nosso emprego, para acabar com as nossas amizades. Com certeza você já viu algumas bombas de relógio explodindo por aí. Famílias destruídas, relacionamentos desfeitos. E se você chegou aqui nessa noite com tudo isso íntegro, não é porque você é muito bom, é porque o Senhor é bom. E Ele tem cuidado de você. No texto de Atos, então, o Senhor, já caminhando para a reta final, Ele fala para a gente que nós precisamos testemunhar. E aí eu me lembrei de um texto que nós conversamos no EBD dos Jovens há 2 semanas atrás, que era João 9, a cura de um cego de nascença. Aquele milagre nunca tinha acontecido até então, e eles chamam aquele cego para poder fazer uma interrogação, uma entrevista, e eles falam assim: como que Jesus pode ter curado você se a gente considera que ele é pecador? Você acha que ele é pecador? E se ele é pecador, como que ele te curou? E aquele homem vira assim: olha, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, é isso. É descomplicado. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber de tudo. E se uma pessoa vier me perguntar sobre os principais fundamentos do calvinismo, arminianismo, querido, se despreocupa. Você não precisa saber. Você precisa saber o que Deus fez na tua vida. É isso que você tem que saber. Ser testemunha é quando você vai ser chamado numa delegacia, num tribunal e falar assim: mas como que aconteceu? O que você viu? O que você ouviu? Isso é ser testemunha, é falar do que você viu e falar do que você ouviu. O que você tem visto do Senhor fazer, o que o Senhor tem falado com você, é disso que você vai compartilhar. E por último, o texto ele fala aonde que esse testemunho precisava ser levado. E ele fala que é em Jerusalém, ele fala que é na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E eu acho isso muito interessante, porque Jerusalém para o judeu, como eu falei para vocês, seria dizer assim: testemunhe na sua igreja. É mais ou menos isso que eu comparo, sabe? Testemunhar em Jerusalém, que era o coração do judaísmo para um judeu, é como você ser um testemunho vivo do poder do Senhor na sua própria igreja. E Deus quer isso mesmo. Falar para você testemunhar na Judéia é um local onde tem judeus, mas é uma região mais periférica, onde não tem aquele traço da religião tão forte, mas são judeus. O que é Samaria? São locais onde o judaísmo já tinha chegado em algum momento, mas eles começaram a se misturar, começou a viver uma teologia esquisita, começou a adotar a cultura de outros povos, deuses de outros povos, e se perderam no caminho. Comparando isso, talvez a gente possa pensar nos nossos jovens afastados, naquelas pessoas que já estiveram no nosso meio e hoje estão vivendo uma vida tão esquisita, uma vida tão distante do Senhor. Onde que eu tenho que testemunhar? Na Judéia, em Samaria, em outros estados do Brasil. Talvez outros lugares que não são tão parecidos aqui com o Rio de Janeiro, mas que tem pessoas lá que estão precisando ouvir falar do Senhor Jesus. E até os confins da terra, locais onde eram 0% judeus. Eles falam: lá vocês também têm que chegar. E é muito fácil a gente concordar que nós precisamos pregar até os confins da terra. Mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês, meus irmãos, está sendo cada vez mais necessário pregar dentro da própria igreja. A gente observa os censos do IBGE, havia uma grande quantidade de católicos em 1980, o Brasil era 81% católico, e grande parte desses católicos foram se tornando evangélicos. A Igreja Católica está chegando perto de 50% só. Né? Então, muitos católicos têm migrado para as igrejas evangélicas. Só que, à medida que os censos vão avançando, você até vê que a igreja evangélica continua inchando, mas continua inchando um outro segmento, que são os sem religião, que eram pequenininhos e hoje são enormes. Grande parte desses sem religião creem em Deus, mas odeiam a igreja. Eles eram um de nós. Pessoas que já sentaram nesses bancos, já andaram junto com a gente, mas foram frustradas, decepcionadas, receberam promessas que não se cumpriram, viram coisas que não deveriam ter visto, viram falta de testemunho e falaram: eu não quero isso aí.
Então, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor nos deu uma ordem de testemunhar. Talvez você não esteja pronto e nem seja o teu chamado ir para a África, ir para a Coreia do Norte, ir para o Afeganistão. Talvez não seja o teu chamado ir para os ribeirinhos do Amazonas, ou aprender Libras para evangelizar surdos, ou se enfiar no meio lá dos ciganos. Mas uma coisa eu sei, Deus quer que você testemunhe. Quando eu olho, por exemplo, para as mensageiras do rei, para os embaixadores do rei, para os amigos de missões, são organizações internas que às vezes têm crianças que ninguém da família é convertida. Como que aquela criança aceitou a Jesus aqui? Isso é missões, irmãos. Isso é missões. Eu falo com o pessoal lá do multimídia, nós já tivemos pessoas que aceitaram Jesus na live, que botaram no chat, eu quero Jesus, eu quero me arrepender. Então eu falo, gente, façam o melhor que vocês puderem. Isso é missões. Eu falei para o pessoal do Vida e Luz, naquela live de música, eu falei, queridos, talvez você não tenha coragem de abrir a tua boca e falar de Jesus na rua, de falar de Jesus no trabalho, mas aqui existem pessoas não crentes que voluntariamente se conectaram nessa live para ouvir uma música, e nessa noite você tem a oportunidade de ser usado por Deus para levar a mensagem de salvação a essas pessoas. Então, irmãos, seja nos confins da terra, ou seja na própria Jerusalém, testemunho do Senhor. Deus quer que você seja testemunha. Se não for lá longe, pode ser testemunha para alguém que está 2 bancos atrás de você. Tem gente aqui dentro que precisa ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Então, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, eu quero encerrar até pelo avançar da hora, resumindo em 4 pontos rápidos o que nós conversamos, para que você guarde isso e pense nisso com carinho. O primeiro ponto, para que você guarde essa aplicação no seu coração, é que Jesus não é como um Deus qualquer. Ele não é como qualquer outro. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu a sua morte, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E assim como ele subiu aos céus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cantamos isso aqui. E eu quero te perguntar, você é a igreja do Senhor? Quando ele voltar, ele vai buscar você? O Senhor conhece os que lhe são dele, ele conhece os que os pertencem. Você pertence a Jesus? Se eu tivesse que te fazer essa pergunta, o que você responderia? Eu pertenço a Jesus? Ele me chamaria pelo meu nome? Ele me conhece? Quando ele voltar, ele vai vir para me buscar, eu tenho essa certeza. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus morreu na cruz para você poder dizer sim, sim, ele virá me buscar, eu tenho certeza disso. Se no teu coração existe dúvida, é porque ele ainda não é o Senhor da sua vida, ele não vai buscar você, porque você não se rendeu a ele totalmente. Então você precisa ter isso muito claro na sua vida. Jesus morreu na cruz para que o seu nome estivesse no livro da vida. Ele quer buscar você naquele grande dia. Em segundo lugar, você que é crente foi chamado para ser testemunha. Só isso. Não precisa complicar. Não precisa ter resposta para todas as perguntas. Pode dizer que não sabe. Veio uma pergunta difícil, irmão, não sei. Desculpa, não sei. Posso procurar saber, mas eu não sei. Agora eu queria te falar uma coisa que aconteceu comigo. E conte o que Jesus fez na sua vida. Mas lembre-se, não dá para fazer isso na força do próprio braço. Você precisa fazer no poder do Espírito Santo. Não tem como completar a missão se não for dessa forma. Senão vai ser um desastre. Em terceiro lugar, mesmo que você seja um pecador arrependido, fraco, falho, mesmo você não se sentindo pronto, mesmo você olhando para dentro de si pensando assim, Deus, não tem nada em mim que o Senhor pode usar. Tenha certeza, Deus quer usar você para que a glória seja dele. Se você precisar ficar em Jerusalém um pouquinho, esperar um pouquinho, não tem problema, mas não colhe seu corpo nesses bancos para sempre. O Senhor quer usar a sua vida, seja aqui dentro ou lá fora. Se coloque à disposição. Crente de verdade não fica sem fazer nada. Jesus não morreu na cruz para você ouvir uma boa música. Ele espera mais de você. Pode ter certeza. Eu até falo com o pessoal lá atrás. Tem muita gente que foi para o multimídia porque tem vergonha de ficar aqui na frente. Não quer ficar na frente de todo mundo, porque assusta, eu entendo isso.
mas você pode trabalhar nos bastidores de vários ministérios. Irmãos, o que não falta é coisa para você fazer. Abençoe o reino de Deus com o que você pode fazer. Amanhã, acredito que vai ter o evangelismo, né, da Noite com Carinho. Tem gente que vem descascar legumes. Você sabe descascar um legumes? Faça isso para a glória de Deus. Vem aqui ajudar para aquelas pessoas que estão indo lá levar a mensagem de salvação. Tem coisa para você, tem lugar para você. E em quarto e último lugar, tem gente que precisa de Jesus no Iraque, tem gente que precisa de Jesus no sertão, tem gente que precisa de Jesus em Madureira, tem gente que precisa de Jesus, talvez, do lado de você. Os campos estão brancos para a ceifa, nos mais diversos lugares. Não sei aonde Deus te quer, mas eu tenho certeza, independente se é perto ou se longe, Ele quer usar a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui em cima e eu queria fazer 2 convites muito rápidos. E, irmãos, eu não vou poder ficar insistindo muito tempo pela hora que a gente tem. Se Deus falou com você, eu quero que você tenha muita convicção. Até porque eu não quero que você tome uma decisão baseada na emoção, porque decisões baseadas na emoção não significam muita coisa e não duram muito tempo. O primeiro convite que eu quero fazer nessa noite é se você pensou assim, eu não sei se eu pertenço a Jesus, eu não sei se naquele grande dia Ele vai me buscar, eu não sei se Ele me chamaria pelo nome, porque eu nunca fiz uma decisão. Talvez eu passei a vida inteira sem me importar muito com o que Deus queria para mim. Eu vivi a vida do jeito que eu queria, fiz as coisas que eu queria. Mas nessa noite eu queria perguntar, se você parou para pensar e falou, Jesus fez um sacrifício muito grande para eu viver a vida do jeito que eu quiser. Ele merece mais de mim. Ele merece que eu me renda, que eu me entregue. Eu não estou te chamando para se tornar um evangélico, para ser membro dessa igreja. Eu estou te chamando para fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, o que é muito diferente. Se nessa noite você entendeu essa mensagem e você quer tomar essa decisão, enquanto todos estão com os olhos fechados, eu queria que você levantasse a sua mão para eu poder enxergar você. Amém. Deus te abençoe. Amém. Lá atrás também. Os irmãos que estão aí nas laterais vão enxergando essas pessoas. Vai lá, dá um abraço, ora com essa pessoa. Talvez você estava dentro da igreja a vida inteira, mas você fala assim, o Senhor não chamaria meu nome. Eu não pertenço ao Senhor ainda, mas eu quero pertencer nessa noite. A última chance que eu quero te dar nesse momento. Deus falou com você. Você quer fazer essa decisão agora? E ter uma vida cheia do Espírito Santo? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Então agora eu quero fazer um segundo convite. Você que foi crente esquenta-banco a vida inteira. Você que gosta de estar numa igreja. Você que gosta de ouvir uma boa música. Mas nessa noite você entendeu que você precisa de coragem, você precisa de poder do Espírito Santo para que você seja testemunha, para que você abra sua boca e conte o que Jesus fez na sua vida. Você fala assim, eu não tenho coragem, eu não sei como fazer. Mas nessa noite você entendeu que Deus quer isso de você e que você não aceita mais ficar do jeito como você está. Fala assim, Senhor, eu não sei se eu vou para longe ou se eu vou ficar aqui mesmo, mas eu quero te servir, eu quero me entregar, eu quero me doar, eu quero que o meu trabalho, que o meu suor, que a minha vida gere frutos para o teu reino. Eu não quero ser mais uma pessoa que vem por uma religiosidade, por uma pessoa que vem porque está acostumado, porque foi de uma mesma religião a vida inteira. Eu quero me gastar, eu quero me entregar no serviço do meu rei. Se você é essa pessoa que entendeu que a sua vida não é dedicada ao Senhor, de que você vem aqui só pelos seus próprios desejos, mas hoje você entendeu que Deus quer mais de você e que você está disposto a entregar esse mais no altar do Senhor, de se entregar mais, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que entendeu, eu preciso fazer mais por Deus, eu preciso me doar mais.
Se Deus falou o teu coração, eu queria que você viesse aqui para que eu possa orar pela sua vida. Há alguém? Alguém nessa noite que entendeu que Deus espera mais e que Ele quer mais de você? Se você entendeu isso e você fala assim, Senhor, eu quero me disponibilizar, eu quero me entregar, eu quero me gastar para alcançar vidas. Talvez eu não vou ser uma pessoa que saiba falar bem, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu quero estar lá. Não importa o que o Senhor quer fazer no mundo, eu quero fazer parte disso. Eu quero me entregar, Senhor. Eu quero me gastar na tua obra, para que pessoas conheçam esse amor que me alcançou. Se Deus falou com você, só se Ele falou com você. Talvez você já é uma pessoa que já é assim, glória a Deus, não precisa vir, tá? Se você já é essa pessoa, fica aí no banco. Mas se Deus está incomodando o seu coração de que você pode mais, de que Ele espera mais, então vem. Eu vou pedir para o pastor orar pelas essas vidas. Tome essa decisão de coração, tá, irmão? Não por emoção, não porque é legal vir aqui na frente, mas assuma um compromisso com o Senhor essa noite. Deus espera mais de mim e eu estou disposto a corresponder ao que Ele espera de mim. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala ao nosso coração. E nessa noite o Senhor trouxe pessoas a ter um encontro com o Senhor nesse lugar. O Senhor é Deus que marca encontro. E nós cremos que as vidas que tiveram um encontro marcado com o Senhor nessa noite sairão daqui transformadas para a glória do teu nome. Porque cremos que é o teu poder que está operando nesse lugar. E por isso haverá transformação de vidas. Senhor, aqueles que se colocaram diante do teu altar, ó Deus, dizendo para o Senhor que querem, ó Deus, assumir um compromisso de estar fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer, que o Senhor os capacite no poder do Espírito Santo de Deus, para que os teus servos, ó Deus, cumpram com aquilo que estão colocando diante do teu altar e do chamado que o Senhor está fazendo a cada um desses que estão aqui à frente. Senhor, chamado pode ser diferente, mas a voz é a mesma, porque é o Senhor que chama e é o Senhor quem capacita. Então, Deus, sustenta aqueles que estão aqui à frente deste lugar, porque ouviram a tua voz e é o Senhor quem vai capacitá-los para essa obra. Nós oramos agradecidos, porque hoje nesse lugar nós ouvimos a voz do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém?